E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio trazendo aí algumas questões que caíram, tá? Na prova da Liquigás, tá? Uma questão aí, algumas questões da prova de 2013, a prova 9, que eu vou comentar aqui agora, tá? São poucas questões, tá? Que a gente vai comentar, porque essa prova aí da Liquigás, ela tem um perfil, assim, muito voltado para elétrica, tá? Então tem muitas questões de eletricidade, eu percebi muitas questões de instalações elétricas, e aí foge um pouco da mecânica, né? Então, por isso que são poucas questões que a gente vai comentar e que, infelizmente, não tem o mesmo perfil da prova, por exemplo, para técnico manutenção júnior. Tá? Mas a discussão dessas questões são válidas, tá? Algumas delas versando até a respeito de motores de combustão interna, podem até cair em concursos aí para o cargo de técnico manutenção júnior. Então vamos lá, pessoal. Então, da prova 9, 2013, eu selecionei a questão 24, que trata de uma potência de uma bomba para efetuar um recalque. Tá? Então a gente está imaginando o seguinte, uma bomba, tá? Ela vai ter uma determinada potência em cavalos, né? E essa bomba vai elevar uma água até um nível superior de 50 metros, né? Uma torre, sei lá. E o rendimento dessa bomba é de aproximadamente 50%. Então, esse tipo de questão pode cair nas provas da Petrobras? Pode. Pode cair para os cargos de técnico manutenção? Sim, podem cair. Então, a gente está supondo então que o rendimento dessa bomba é de 50%. Né? Ele quer saber a potência em cavalos que essa bomba vai ter. Tá? Essa bomba ela vai trabalhar com uma vazão de 0,075 metros cúbicos por segundo. O fluido que ela vai movimentar é água, então não esqueçam disso. E a altura manométrica, ou seja, o desnível de altura que essa bomba vai jogar essa água, é de 50 metros. Então vamos ver como é que a gente resolveu essa questão. Olha aqui, pessoal. Primeiro, não esqueçam de que a massa específica da água é igual a 1000 quilos por metro cúbico. Tá? A vazão foi dada, que é 0,075 metros cúbicos por segundo. Né? Eu esqueci de colocar o cubo aqui. A altura é 50 metros e o rendimento dela é 0,5, ou seja, 50%. Então, a gente efetuando esses cálculos aqui, ó, 1000 vezes 0,075 vezes 50, tá? Dividido por meio, então isso aqui vai dar exatamente 10 CV, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui, pessoal, lá na hora da prova, para facilitar o cálculo dessa, né, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, tá? Podemos pegar aqui, ó, tá vendo, ó? Tem uma, duas, três, 4 casas. Depois da vírgula, a gente pode fazer isso aqui, ó, colocar o 75, colocar aqui, ó, vezes 10, tá? Deixa eu mudar aqui o design aqui. Isto. Ó, tá vendo, ó? 10 elevado a menos 4, tá? Vocês concordam, né? Aqui, nós podemos fazer isso aqui, ó, o 1000 e colocar aqui, ó, tá? Por quê? Porque lá na hora a gente não vai ter calculadora, né? 10 elevado à terceira, tá? E aqui o que a gente pode fazer aqui, ó? O que a gente pode fazer aqui, ó? Tira esse zero daqui e coloca aqui, ó, 10 elevado à primeira, tá? 5 vezes 10 elevado à primeira, ok? E aí, ó, o que vai acontecer? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Se você fizer isso lá na hora da prova, o que vai acontecer? Você vai cortar isso e com isso. Por quê? Porque 10 à terceira com 10 à primeira vai dar 10 à quarta positivo. 10 à quarta positivo com 10 a menos 4 negativo vai dar 0, 10 elevado a 0, que aí efetivamente vai desaparecer isso aqui. Corta esse 75 com esse 75, vai ficar exatamente 5 dividido por meio. Gente, 5 dividido por meio é igual a 10 CV. Que aí, no caso, é a alternativa D a correta. Beleza, gente? Na próxima questão, uma questão de motor de combustão interna de 4 tempos, onde ele relata ali no enunciado
o que está acontecendo em um dado estágio desse motor. Então vamos acompanhar, pessoal. Esse motor apresenta um estágio em que os gases a alta temperatura e pressão empurram o pistão. Gente, se os gases dentro da câmara de combustão estão empurrando o pistão, gente, então está acontecendo uma expansão e não uma compressão, tá? E forçam a rotação do virabrequim, iniciando o ponto morto superior e encerrando no ponto morto inferior. Gente, o que é ponto morto superior? É quando o pistão está lá em cima, próximo das válvulas. E aí, quando acontece a explosão, aí esse pistão é empurrado para baixo, e aí o nível mínimo desse pistão que ele atinge é chamado de ponto morto inferior. Então, esse estágio ele é classificado como? Gente, esse estágio ele é classificado como compressão. Está errado, porque não tá comprimindo os gases, está expandindo. Preparação, muito menos, porque nem isso aqui existe. Exaustão está errado também, pessoal, porque é a saída dos gases, tá? É a saída dos gases através das válvulas de exaustão. Então não é exaustão. E muito menos também não é admissão, porque a admissão é a entrada da mistura ar combustível dentro da câmara para depois ele ser comprimido. Então, a alternativa correta é a alternativa A mesmo, tá? Essa questão aqui foi uma questão muito bem elaborada e que exigiu um pouco de raciocínio, mas foi resolvida rapidamente, tá, pessoal? Uma questão aí rapidamente resolvida. Porque, olha aqui, ó, uma mola helicoidal de tração possui 10 espiras. Vamos considerar esse número de espiras como a distância, tá? Uma dada distância inicial que essa mola tem. Se essa mola for cortada ao meio, a rigidez de cada metade da mola vai ser dobrada, vai ser inalterada, vai ser dividida por 5, multiplicada por 5, ou reduzida à metade. Bom, pessoal, para a gente começar a resolver essa questão, vocês não podem esquecer da lei de Hooke aplicada às molas, aonde a força de uma mola vai ser proporcional à constante dessa mola, que depende do material, vezes a distância que essa mola pode aumentar, ou seja, a deformação da mola. Então, eu isolando essa distância, tá? Por que isolando a distância, pessoal? Por quê? Porque essa mola vai ser cortada ao meio. Ela vai ser cortada ao meio. Então, observem, ó. Quando eu cortar a mola ao meio, tá vendo? Ó, o que vai acontecer com a deformação da mola? Também vai ser cortada ao meio. Tá? Porque se vai cortar a mola ao meio, quer dizer que ela vai aumentar a metade também. Então, isolando aqui, ó, a deformação, tanto nessa equação antes e na equação depois, vocês vão ter essa relação, ó, F sobre K e aqui 2F sobre K. Gente, isso aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tá vendo? Ó? Então, essas duas relações eu vou igualar, tá? Por quê? Por que eu vou igualar? Porque eu quero saber a rigidez da mola depois. E quem é a rigidez da mola? Gente, a rigidez da mola é exatamente a constante da mola, que é a constante K. Então, se eu isolar o ΔX antes e depois e igualar, eu vou ter uma relação com a rigidez antes e com a rigidez depois. Aonde a rigidez depois vai ser 2 vezes F sobre K, e a rigidez antes vai ser F sobre K, como a gente já determinou. Bom, agora a gente igualando, a gente vai ter 2F sobre K depois e F sobre K antes. Cortando esse F com esse F aqui, porque a força aplicada vai ser a mesma. Então aí a gente vai ter essa relação aqui onde a constante, a rigidez depois, vai ser exatamente o dobro da rigidez antes. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa A, onde a rigidez será dobrada. Então ele quer saber a respeito da rigidez depois. Então, gente, a rigidez vai ser dobrada, como a gente determinou aqui, ó, 2 vezes a rigidez antes. Ok? Beleza?
Então, a alternativa correta, a alternativa A mesmo. Pessoal, então acessem nosso site, continuem acompanhando nossos vídeos aí e colocando nos comentários. Hoje, um comentário muito importante aí que um colega nosso colocou aí é a respeito do diagrama tensão-deformação, que em algumas situações o limite elástico está antes, o limite de proporcionalidade está depois e vice-versa. Por que acontece isso em alguns gráficos? Então, eu já pesquisei, dei uma lida bem aprofundada em 3 autores aqui, no Ferdinand Beer, no Sérgio Augusto de Souza e também no Callister, William Callister. Então, esses 3 autores aí, eu acabei chegando à conclusão, tá? E eu vou comentar essa conclusão em um vídeo aí rápido que eu vou elaborar aí para vocês. Beleza, gente? Aguardo vocês na próxima, então.